Meus queridos, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu fico feliz que hoje a sala esteja um pouco mais cheia, porque hoje eu vou começar uma matéria nova. Eu diria para vocês que, considerando tudo aquilo que nós vamos estudar até o final do ano, vamos estudar, por exemplo, a Revolução Russa, vamos estudar o surgimento do nazismo e do fascismo, vamos estudar a Segunda Guerra Mundial, depois vamos estudar a Guerra Fria. Se você não tiver o domínio teórico de alguns conceitos, você não consegue entender nada do que eu vou explicar daqui para frente. O nosso próximo assunto é a Revolução Russa. Gente, a Rússia fica do outro lado do mundo. Por que nós aqui no Capão Redondo, hoje, em 2025, século 21, nós vamos estudar sobre Revolução Russa? Porque foi uma revolução que mudou o mundo. Você não consegue entender o surgimento do nazismo, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, se você não entender a Revolução Russa, que deu origem a um país chamado União Soviética. Todo mundo aqui em algum momento já deu essa palavra, a União Soviética. É um país que não existe mais, mas durante praticamente 80 anos, esse país bateu de frente com os Estados Unidos, a famosa Guerra Fria. Então, entender o que é a Revolução Russa é de fundamental importância. Mas você só entende o que é a Revolução Russa se você entender aquela palavrinha que está escrita no primeiro quadro ali na lousa. Dandara, leia para mim aquela palavra, o primeiro círculo ali que eu fiz. Socialismo. Mais alto, Dandara. Socialismo. Socialismo. Eu pergunto a vocês, alguém nessa sala já ouviu essa palavra em algum momento da vida? Socialismo? Partido Socialista, tal pessoa é socialista. Alguém já ouviu? Nunca ouviu? Já ouviu? Já ouviu, Dandara? Eu pergunto para vocês, alguém nessa sala seria capaz de me dizer o que é o socialismo? O que é socialismo? Senhor Noan? Nada? Senhor William? Nada? Você, filho, o que é socialismo? Você, João? Nada? Senhorita Júlia Salles? Já ouviu essa palavra alguma vez na vida? Mas não consegue me dizer o significado dela, correto? Chegou a hora, gente, da gente entender o que é socialismo. O aluno que não sabe o que é socialismo, o que é comunismo, o que é capitalismo e o que é anarquismo, ele fica meio sem entender alguns processos históricos. Então vamos primeiro mergulhar no conceito de socialismo. Meus amigos, socialismo é uma ideologia. Olha lá a palavra, ideologia. Senhorita Isabela, que veio da Bahia, pegou o sol da Bahia na mente, deve estar com a cabeça fresca, tranquila, não é isso? Isabela, você sabe me dizer, filho, o que é uma ideologia? Vocês vão ter o ano que vem uma matéria chamada filosofia. Vocês vão estudar muito essa questão da ideologia. O que é ideologia, filha? Não sabe, né? Tem alguém na sala que você acredita que de repente pode responder essa pergunta? Quem é a Maria? Ah, Mariana! Mariana, eu vejo nessa escolha um elogio. Mesmo que você não saiba, filha, você não é obrigada a saber. Mas ela elogia a sua inteligência quando ela te escolhe. Mariana, na sua cabeça, o que seria uma ideologia, minha linda? Não é isso, seguramente. Não sei, eu acho que é uma forma que alguém pensou e Eu diria o seguinte, que você deu um tiro no escuro, só que a sua intuição, o conhecimento que você já tem, fez você atirar. Eu não sei se acertou o lugar, mas a direção você acertou certo. Você atirou certo. Meus amigos, ideologia é algo que todo mundo aqui tem. Ideologia é algo que uma pessoa tem, um grupo de pessoas tem, existe na nossa casa, na igreja, na escola. Ideologia é um conjunto de ideias. Se eu perguntasse assim, por exemplo, Noan, qual a sua ideologia? O que eu estou perguntando para o Noan? Noan, em que você acredita, cara? Pô, professor, eu acredito na minha família, na minha mãe. De repente, o senhor acredita em Deus. Isso faz parte da ideologia dele. É o jeito que essa pessoa, esse grupo de pessoas pensam. Isso é uma ideologia. Deu para entender o que eu estou falando? Por exemplo,
Um time de futebol, ele tem uma ideologia? Tem. Mesmo que a gente não seja bom, mano, a gente vai correr e vai tentar ganhar na raça. Isso é uma ideologia. Por que você vai naquela igreja e não naquela igreja? O que te faz escolher uma religião e não outra? A ideologia da religião. Professor, nessa igreja eu respeito, mas não vou porque eu não acredito nessa ideologia. Essa aqui tem uma ideologia que se parece mais com a minha ideologia. Então eu acredito nessa igreja. Deu para entender? Eu pergunto, uma escola tem uma ideologia? Por exemplo, vamos falar de um tipo de escola aí que tá todo mundo falando aí, né, que eu odeio. Escola Civil Militar. Uma escola onde os militares, eles vão gerenciar essa escola. Uma escola dessa tem a mesma ideologia que uma escola como essa? Não. Eu acredito numa escola onde o estudante ele pode falar, ele pode se expressar, ele dialoga. O modelo militar, vocês sabem que é o modelo mais baseado no que? Na ideia da obediência, velho, obediência. O professor chega, você levanta, senta, todo mundo senta. Cabelo não pode, todo mundo com o cabelinho cortado, não, você não pode usar alguns adereços, é aquela ideologia mais conservadora. Dentro das nossas casas existe uma ideologia? Por exemplo, às vezes uma coisa que eu faço na minha casa, porque faz parte da ideologia da minha casa, na sua casa já não pode fazer. Porque as famílias têm ideologias que às vezes são diferentes. Vocês concordam comigo? Uma empresa tem uma ideologia? Cada empresa tem um jeito diferente. Olha, por exemplo, nessa empresa aqui, funcionário não pode, por exemplo, namorar. Se tiver que namorar, um vai ser mandado embora. Então, isso faz parte do quê? De uma ideologia. Então, o que é ideologia? É um conjunto de ideias de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, beleza? Voltando à matéria, o que é socialismo? É uma ideologia. É um conjunto de ideias sobre a sociedade. O socialismo, na verdade, meus amigos, é um conjunto de ideias que prega um tipo determinado de sociedade. Que tipo de sociedade o socialismo ele prega? Um socialista. Gente, o que é um socialista? É um indivíduo ou um grupo de pessoas que acreditam no socialismo, correto? O socialismo, na verdade, ele acredita muito numa ideia. Numa sociedade igualitária. O que é o socialismo? É uma ideologia que prega um tipo de sociedade onde não existe a figura do rico, nem a figura do pobre. Então, o que é o socialismo? Ele prega uma sociedade igualitária. Deu para entender o que eu estou falando? Aqui eu vou deixar bem claro. Não interessa a minha opinião. Eu não quero ensinar para vocês se isso é bom, se isso é ruim. Cada um aqui tem a sua cabeça, eu não estou aqui para doutrinar vocês. Eu quero que vocês entendam o conceito de socialismo, independente se vocês acham que é bom ou é ruim. O que é o socialismo? É uma ideia que prega uma sociedade igualitária. Uma sociedade onde não tem rico nem pobre, todo mundo tem o mesmo padrão social. Alguma dúvida em relação ao que eu estou falando? Então vamos recapitular. O que é socialismo? Professor, socialismo é uma ideologia. Tá bom. Qual é a principal ideia dessa ideologia chamada socialismo? Professor, a igualdade entre as pessoas. Certo? O que é um socialista? É uma pessoa ou um grupo que acredita nos ideais socialistas. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? Alguma dúvida? Tá ok. Gente, essa ideia chamada socialismo, ela sempre existiu? Não, gente. Essa ideia ela nasceu em algum lugar, correto? E nasceu em algum momento, correto? Me permitam dizer para vocês, o socialismo, essa ideia que dividiu o mundo, e acreditem em vocês, gente, em nome do socialismo ou contra o socialismo, pessoas pegaram em armas. Guerras foram travadas. Pessoas morreram defendendo essa ideia ou lutando contra essa ideia. Mais do que isso, o socialismo ele surgiu no século XVIII e XIX. Ele morreu? Não. Você tem no mundo todo pessoas que acreditam no socialismo. Você tem partidos políticos socialistas. Você tem grupos de pessoas que acreditam e militam pelo socialismo. Então é uma ideia muito viva até hoje. Mas quando foi que essa ideia surgiu? Sem nenhuma brincadeira e sem nenhum exagero.
O socialismo ele é filho da Revolução Industrial. Aquela mesma Revolução Industrial que criou as fábricas, que criou as máquinas ali no sentido delas promoverem a produção de mercadorias, foi a Revolução Industrial que criou o socialismo. E aí cabe uma pergunta fundamental. Professor, peraí. O senhor falou que socialismo é uma ideia que defende a igualdade. E até onde eu lembro, Revolução Industrial é aquela revolução que criou as fábricas. Qual foi o primeiro país antes que isso aconteceu? Qual foi o primeiro país que passou pela Revolução Industrial? Não estou ouvindo? Não estou ouvindo? A Inglaterra, correto. Aí eu faço uma pergunta. Eu desafio a inteligência de vocês. Alguém aqui nessa sala poderia me dizer qual a relação entre Revolução Industrial, as fábricas e o socialismo? Eu estou dizendo que o socialismo, ele é filho da Revolução Industrial. Alguém poderia me dizer o porquê? O silêncio de vocês, ele é constrangedor. Será que alguém pode me dar a relação entre socialismo e revolução industrial? O que as fábricas, a vida das fábricas, a sociedade industrial tem a ver com essa nova ideia que prega a igualdade? O que tem a ver uma coisa com a outra? Está na lousa, mas eu queria que alguém me dissesse. Alguém poderia jogar luz na minha ignorância? Eu queria muito que vocês tivessem a capacidade de ler as coisas e copiar as coisas e, entender, ter sido isso aqui ali, meu. Eu acho que isso tem a ver com essa ideia, né? A coisa da interpretar, a interpretação. Opa, alguém que me chamou? É por causa dos trabalhadores, né? Opa! Fala, Júlia! Por causa das condições deles do trabalho, que tiveram de reação para protestar. Vem até aqui, Júlia. Júlia, como você sabe disso? Por causa que está escrito na luz, aí eu lembrei de si. Ah, é? Júlia, eu quero te cumprimentar, eu quero que você receba uma salva de palmas. Por favor. Dá um salve ali, ó. Dá um salve ali, ó. É isso. O justo reconhecimento. Parabéns, filha. Vai lá. Meus queridos, a Júlia ela foi exata, gente. Eu quero que vocês raciocinem aqui comigo. A Revolução Industrial aconteceu inicialmente em qual país mesmo, Dandara? Você falou? Inglaterra. Depois vocês sabem que a Revolução Industrial ela se espalhou pela Europa, chegou nos Estados Unidos e no Japão, correto? A Revolução Industrial ela vai gerar um novo tipo de sociedade. A sociedade que nós vivemos até hoje, a sociedade industrial. Nós vivemos numa sociedade industrial, vocês sabem disso, correto? Meus amigos, essa sociedade nova, industrial, era uma sociedade justa? Os trabalhadores eram ricos também? Alguém aqui consegue me lembrar como que eram as condições de trabalho nas fábricas? Como que era a vida do proletariado? Precária. Trabalhava pouco? Não. Ganhava bem? Não. Tinha direito trabalhista, férias, essas coisas? A sociedade industrial era uma sociedade absolutamente injusta. Como assim injusta, professor? Você tinha um pequeno grupo de pessoas, a burguesia, montada no quê? Montada as melhores casas, dono de fábrica, os caras eram montados na grana, rico, correto? A burguesia. Mas como era a vida dos proletariados, a vida dos trabalhadores? Era uma vida miserável, moravam em cortiços, trabalhavam muito, morriam de doença porque não tinha direito trabalhista nenhum. Vocês lembram disso? A sociedade industrial, portanto, era uma sociedade absolutamente injusta, desigual. Agora olha o pulo do gato. É exatamente por causa dessa desigualdade, dessa exploração, que algumas pessoas começaram a pensar o seguinte: mano, tá errado. Mano, essa sociedade tá errada. Como é que uma sociedade ela produz tanta riqueza para poucos e tanta miséria para tanta gente? Percebam, algumas pessoas começam a criticar
a desigualdade social gerada pela Revolução Industrial. E essas pessoas vão além. Elas vão dizer o seguinte: nós precisamos criar uma sociedade com igualdade. Nós precisamos de uma sociedade onde não exista mais essas desigualdades. Nascia aí uma nova ideia chamada socialismo. Vocês entenderam por que o socialismo ele é filho da Revolução Industrial? Eu vou dar um exemplo ao contrário para vocês entenderem isso melhor. Suponham vocês que a Revolução Industrial tivesse criado uma sociedade justa, onde os trabalhadores tivessem um salário legal, tivessem uma casa legal. Supondo que a Revolução Industrial tivesse gerado uma sociedade extremamente justa, boa para todo mundo, haveria necessidade de nascer uma ideia chamada de socialismo? Não, porque se está todo mundo bem, por que eu vou pensar numa sociedade igualitária se já existe essa sociedade? Vocês entenderam isso? Então percebam, foram as desigualdades sociais geradas pela Revolução Industrial que criaram as ideias socialistas. Eu diria que o socialismo é quase como se fosse uma reação dos trabalhadores. Alguma dúvida, senhores? A minha matéria está clara para vocês? Deu para entender? Recapitulando. O que é socialismo? Professor, o socialismo é uma ideologia, né? Tá, tudo bem, mas o que prega o socialismo? Pô, professor, o socialismo ele prega uma sociedade igualitária, onde todo mundo é igual, correto? Pô, mas o que é um socialista? Pô, professor, é uma pessoa que acredita no socialismo. E aí se eu perguntasse, pô, mas o que o socialismo tem a ver com a Revolução Industrial? Professor, a Revolução Industrial gerou uma sociedade muito desigual, com muita miséria. O socialismo ele surgiu para criticar essa miséria, na verdade, defendendo uma sociedade igual, uma sociedade mais justa. Deu para entender o que eu estou falando? Até aqui, senhores, alguma dúvida sobre a matéria do professor Edivan? Posso avançar? Vocês sabem que o socialismo ele surgiu ali junto com a Revolução Industrial, século XVIII e século XIX. Os primeiros socialistas, senhores, guardem bem o que eu vou dizer. Eles receberam um apelido. Os primeiros socialistas, eles eram chamados de socialistas utópicos. Alguém, a sala, por gentileza, pode repetir isso para mim? Socialistas utópicos, por favor. Socialistas utópicos. Mais uma vez. Socialistas utópicos. Uma última vez. Socialistas utópicos. Muito bem. Os primeiros socialistas, eles receberam o apelido de socialistas utópicos. Mas eu fui cruel com vocês. Uma pessoa não deve repetir uma palavra que ela não sabe o significado. Vocês repetiram 3 vezes a palavra utópico. Socialista, vocês sabem o que é, professor? É um cara que acredita no socialismo, beleza. Mas é a palavra utópico que vocês repetiram 3 vezes como se fossem papagaios. O que é algo utópico? A palavra utópico, ela vem de uma outra palavra. Palavra utopia. Eu tive uma professora na faculdade, linda, maravilhosa. Ela dizia naquele tempo que os nossos jovens, vocês e eu naquela época, eu era mais jovem, nós somos carentes de utopias, nós somos pobres de utopias. Isso é um problema, porque um jovem, ele deve ter utopias. Um jovem que não tem utopia é um jovem doente. A utopia é algo jovem. Nesse sentido eu pergunto, eu volto a cutucá-los, a provocá-los. O que é uma utopia? Alguém nessa sala poderia dialogar com a minha pergunta? O que é uma utopia? O silêncio de vocês é constrangedor, mas a expressão de vocês me dá esperança, que vocês estão, eu estou vendo que vocês estão pensando pra caramba, está até saindo fumaça daqui. O que é uma utopia, senhores? Dandara, você tem utopias? Sei lá. Você acha que seria bom ter ou não ter? Não sei nem o que é. Muito bem, uma resposta lógica. Você tem utopia, Sara? Sei, professor. Eu vou explicar isso para vocês dando um exemplo. Deixa eu ver aqui quem eu vou usar como exemplo. Deixa eu ver aqui. Judite!
Você tá rindo do quê? Judite, me responda uma pergunta. É coisa simples, relaxa. Você tem sonhos, filha, na sua vida? Sonhos. Judite, é claro que se for algo que você possa falar pra gente, tá, filha? Qual que é o seu maior sonho nessa vida, filha? É claro que os sonhos, eles mudam. De repente, uma coisa que eu sonhava antes, hoje já não é tão legal. E coisa que eu sonho hoje, amanhã eu posso não sonhar mais. Mas hoje, dia 23 de julho, não é isso? Qual que é o seu maior sonho hoje, Judite? Aonde? Quer conhecer o Rio? Quer conhecer os arcos da Lapa? Quer conhecer o Pão de Açúcar? O Cristo Redentor, não é isso? Tá ok. Judite, eu te pergunto, hoje, agora, você pode sair por essa porta agora, pegar um ônibus ou um avião e ir agora para o Rio de Janeiro? Não. Então, é um sonho, só que ela não consegue... Empresta alguma coisa que eu possa jogar na cabeça de alguém? Tá. Obrigado, filha, eu desisti. Que eu pensei que ia jogar na cabeça de 2 pessoas na minha sala. Vamos continuar? Ajude. Você continuar para te atrapalhar? De novo? Você tá mal, filha? Prejudicada, filha? Atrapalhada pela vida? Pode ir, filha. Pode sim. A Judite, ela queria abrir essa porta como ela abriu e sair para o Rio de Janeiro. É um sonho, não é? A Judite pode fazer isso agora? Não. Mas vocês sabem que existem outros tipos de sonho. Por exemplo, o professor Edmar aprecia uma lasanha. Eu gosto de lasanha. Né? Nada é melhor que a lasanha da minha mãe. Mas hoje minha mãe não pode fazer uma lasanha para mim. Mas eu posso comer uma lasanha hoje. Eu posso passar no Barbosa aqui no mercado, comprar aquela lasanha da Sadia, chegar em casa, colocar no micro-ondas, colocar para rodar e eu vou comer uma lasanha. Não vou comer uma lasanha? É um sonho que eu posso realizar? Graças a Deus hoje eu poderia fazer isso, correto? Perceba que eu falei sobre 2 tipos de sonho. Aquele que você tem e não dá para realizar hoje, mas ele é um sonho a si mesmo. E aquele que você consegue fazer, beleza? Utopia é o primeiro, é o da Judite. O que é uma utopia? É um sonho que você tem hoje, só que hoje ainda não é possível. Mas isso quer dizer que para sempre ele vai ser impossível? Não. De maneira alguma. Uma hora você consegue fazer, se você correr atrás. Por que a minha professora dizia que a nossa juventude é uma juventude carente de utopia? Porque a nossa juventude, infelizmente, é uma juventude que parece que está acostumada a não sonhar mais. Gente, um jovem que não tem sonho, um jovem que não fala assim, mano, eu quero tal coisa da minha vida, é um jovem doente, gente. Vocês estão numa fase que ter utopia é quase como respirar. E eu vou dizer uma coisa para vocês da altura de um homem de 50 anos. Eu tenho minhas utopias. Porque se eu não tiver utopia, eu não levanto da minha cama. Eu me entrego à solidão, eu me entrego à depressão. Eu me entrego a uma vida sem sonho. O que muitas vezes faz você levantar de manhã, com frio, com sono, cansado, e falar, mano, eu vou levantar e vou tomar esse banho e vou sair, são as suas utopias. Eu tenho um objetivo, professor. Eu faço esse sacrifício porque eu tenho um objetivo. Vocês querem exemplos históricos? Eu estou numa sala de aula, olhando aqui, a metade ou mais da metade dessa sala é de mulheres. Uma sala de aula onde uma mulher pudesse entrar e aprender a ler e escrever há 200 anos atrás era uma utopia. Mas algumas mulheres acreditaram nessa utopia e lutaram. Nós queremos aprender a ler e escrever. Gente, o que era uma boa mulher há 200 anos atrás? Era aquela mulher que ficava em casa, ela aprendia a costurar, ela aprendia a limpar, ela aprendia a cozinhar. Esse era a vida das bisavós de vocês. Uma mulher que dizia assim, olha, eu quero aprender a ler e escrever. Que isso? Isso é uma indignidade, isso é uma pouca vergonha. Quem vinha para a sala de aula aprender a ler e escrever era coisa de homem. Era uma utopia. Felizmente, mulheres lutaram por essa utopia e vocês estão aqui. Vocês querem um outro exemplo? Pessoas com a cor da minha pele. O que essas pessoas eram, os meus ancestrais? O que eles eram há 200 anos atrás? Qual era a maior utopia desses escravizados? A liberdade. Lutaram ou não lutaram?
Não lutaram? Vocês entenderam como ter utopia é uma coisa que te leva para frente? Qual que é a maior utopia que eu tenho hoje? Cara, eu sonho sim uma sociedade menos racista, eu quero. Uma sociedade que trate melhor as mulheres, eu quero. Isso ainda hoje, ainda são utopias. Mas eu acredito nessas utopias. Vocês entenderam o quanto é importante ter utopia? Até aqui está claro para vocês? Qual a maior utopia do Palmeiras? Eu acho que vocês entenderam a matéria. Eu não queria falar isso, meu pai era palmeirense. Eu falo uma merda, né? Mas é isso. Vocês entenderam o que é uma utopia? É algo que você quer, mas ainda hoje não está dando. Mas isso não quer dizer que você não tenha que lutar pelas suas utopias. Deu para entender o que eu estou falando? Por que os primeiros socialistas, eles ficaram conhecidos como socialistas utópicos? Guardem isso. Eram pessoas que acreditavam no socialismo, eram pessoas que defendiam uma sociedade socialista, só que não sabiam como alcançar. Vocês entenderam isso? O cara criticava as fábricas, criticava a miséria e falava assim: mano, a gente tem que fazer uma sociedade socialista. Ah, mas como? Não sei bem. Socialista utópico. Ele sonhava com uma sociedade socialista, só que não sabiam como alcançar. Fechou para vocês? Com isso, eu acabei a primeira parte dessa aula. Muitíssimo obrigado. Acabou a aula?